Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cienciano da Saúde. Estou fazendo uma série de vídeos sobre o coronavírus. Essa é a terceira aula sobre o tema e o nome da aula é Manifestações Clínicas e Tratamento. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Camargo e vamos dar início à aula então. Como eu disse lá na aula 1, o Covid ele é uma doença que é causada por um tipo de vírus, que é o coronavírus. E essa doença, ela cursa com uma síndrome respiratória aguda grave, que é conhecida como a sigla SARS. E essa síndrome, o que ocorre nessa síndrome? São alguns sintomas. Os sintomas mais comuns são a febre, o cansaço e a tosse seca, mas nos casos mais graves pode evoluir com febre alta, pneumonia e dificuldade para respirar. Os sintomas eles podem aparecer entre 1 e 12 dias após a exposição ao vírus. Então, se eu tive contato com alguém que tinha o vírus e desenvolveu ou não, né, a doença, às vezes a gente não sabe se a pessoa vai desenvolver, porque às vezes tem sintoma leve, a gente nem percebe. Ou se eu toquei uma superfície que tinha o vírus ali, por algum motivo alguém espirrou, falou perto dessa superfície, o vírus ficou ali um tempo, e aí eu toquei a superfície e acabei levando a minha mão ao rosto, à boca, e aí acabei contraindo essa doença, eu tenho de 1 a 12 dias para os sintomas começarem a aparecer depois disso. Então, os sintomas mais comuns, como eu disse, é febre, cansaço e tosse seca, mas também pode ocorrer dores no corpo, mal-estar, coriza, nariz entupido, dor de garganta e diarreia. Geralmente, esses sintomas são leves, tem início gradual e vai progredindo lentamente. Tem uma parcela da população que esses sintomas são tão leves que passam despercebido, tá bom? E aí, às vezes, essas pessoas têm um espirro esporádico, uma tossezinha aqui, outra ali, e nem sabem, nem percebem que estão com a doença. Então, mais ou menos 80% das pessoas se recuperam sem tratamento, às vezes nem sabem que tem. E aí que está a importância da gente se precaver muito, guardar a quarentena nesse período, porque às vezes a gente nem sabe quem está com a doença, às vezes a pessoa nem percebe e acaba passando para você. E aí, dependendo de como está o seu sistema imunológico nesse momento que você contrai, é a sua resposta. Então, às vezes, você nem é uma pessoa que é tão debilitada, mas você está passando por uma fase estressante da sua vida, e aí o seu sistema imunológico tem aquela decaída, você tem um contato com alguém que você nem sabe que está doente, e você acaba se comprometendo mais do que até, tendo mais sintomas até do que a pessoa que te passou. Então, por isso que é importante o isolamento da maneira que você mais consiga se isolar nesse momento. Então, 80% se recupera sem tratamento, mas 1 a cada 6 indivíduos, a doença ela acaba progredindo para uma forma mais grave, infelizmente. E aí, essa forma mais grave é caracterizada por febre alta, pneumonia e dificuldade de respirar, a famosa falta de ar. Então, como é essa distribuição dos sintomas, né? 90% vai apresentar febre. Isso daqui são dados da Organização Mundial da Saúde. São dados aproximados, baseados lá na China, né? Porque esse vírus é novidade, então a gente tem os dados preliminares, que são esses. Então, cerca de 90% varia um pouco, né? Vão apresentar febre, 68% tosse e 27% falta de ar, né? Dispneia. Em relação ao desfecho da doença, 81% vai ter um desfecho de leve a moderado. A pessoa vai acabar se recuperando, pouca chance de precisar de hospitalização, tá bom? Mas 14% tende a ter uma progressão para forma mais grave e 5% para uma forma crítica. Em relação ao tratamento, até o momento a gente não tem nenhum tipo de tratamento específico para coronavírus. Existem algumas drogas sim que estão sendo testadas, a gente vai falar disso mais pra frente, quando a gente falar, né, das novidades. Os estudiosos eles estão optando por estudar drogas que já tem no mercado, porque o processo de fazer uma droga nova demora 10, 20 anos, então eles optam por pesquisar alguns remédios que já estão no mercado, porque daí esse tempo é diminuído. Então tem vários grupos pesquisando. Tem um grupo na Unicamp que está pesquisando, acho que uma lista de 5 antibióticos para ver se está com alguns resultados promissores, mas ainda não foi divulgado, tá bom? Então tá tendo bastante pesquisa nesse sentido.
Hoje eu li uma notícia de que parece que a vacina também já foi, está sendo assim estudado e já está bem avançado, né? Essa pesquisa parece que vai ser testado agora perto de setembro, as primeiras doses nos seres humanos. Eles conseguiram alguns resultados promissores, mas parece que eles estão com precisa tomar 7 doses. Então eles estão tentando estudar uma maneira de diminuir para 1 ou 2 doses. Então eles estão tentando evoluir da maneira mais rápida. Uma vacina demora aí 2, 3, 4 anos a ser feita e assim, se a gente tiver alguma coisa até o final do ano, realmente vai ser uma benção. Mas tratamento específico para esse tipo de vírus não tem. O que que tem? Os médicos eles tratam os sintomas com medicamentos para esses sintomas e com suporte ventilatório no caso a pessoa está apresentando muita falta de ar e não conseguindo respirar. Então, assim, é paliativo, né? O tratamento é para os sintomas. Então, assim, se você, qualquer um de nós, tiver um sintoma de gripe, o que a gente tem que fazer? A indicação da Organização Mundial da Saúde é que você guarde o isolamento domiciliar por 14 dias. E como é feito esse isolamento? A distância mínima entre o paciente e os demais moradores tem que ser de 1 metro nesse isolamento. No quarto usado para isolamento, sempre tem que ter as janelas abertas para que o ar circule e seja renovado. A porta sempre fechada durante todo o isolamento. A maçaneta sempre tem que estar limpa, frequentemente, com álcool a 70% ou com água sanitária, tá bom? Porque se a pessoa espirra, ou até mesmo às vezes nem ela espirrou, mas ela falou perto de uma superfície e depois pôs a mão. Aí ela põe a mão na maçaneta, ela contamina a maçaneta. Alguém que vai entrar no quarto, porque alguém vai ter que entrar em algum momento, até a pessoa ir pra ir no banheiro, né? Vai contaminar as maçanetas e outra só pôr a mão, e ali para ela pôr a mão no rosto é muito fácil. Então, sempre descontaminar a maçaneta. As casas que têm apenas um quarto, infelizmente, que tem que ser feito? Os outros moradores devem dormir na sala para que o paciente não tenha contato com esses outros moradores e não passe a doença. Com a pessoa contaminada, a pessoa contaminada ela usa máscara o tempo inteiro, tá bom? Se for preciso cozinhar, usa máscara de proteção, porque o simples fato dela respirar dentro da comida, ela pode derrubar fragmentos do vírus ou o próprio vírus na comida. O nariz e a boca tem que estar coberta o tempo todo. Depois de usar o banheiro, ela sempre tem que lavar a mão com água e sabão. Tem a maneira certa de lavar a mão, não é só jogar um pouquinho de sabão, esfregar e enxaguar e secar. Sempre limpar o vaso, porque lembra que eu falei na segunda aula que existe uma teoria de que pode ser passado pelas fezes? Sempre limpar o vaso com água sanitária, limpar a pia, os demais superfícies com água sanitária ou com álcool para desinfetar todo o ambiente, tá bom? A gente vai falar um pouco melhor das precauções numa aula específica de precauções de contato, tá bom? Condutas que todos os moradores têm que ter. Se uma pessoa da casa tiver um diagnóstico positivo, porque daí ela vai ficar lá em quarentena, certo? O que é indicado? O Ministério da Saúde, se ela cursar com febre alta, ir para o hospital. Se ela ficar ali com uma febre amena e essa febre não durar mais do que 3 dias e ela ter os sintomas de resfriado leve, mantém em casa. Então, se sair o diagnóstico nesse meio tempo, todo mundo da casa também tem que ficar por 14 dias isolado, tá? Se der positivo o diagnóstico. Caso outro familiar também inicie sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento por 14 dias. Então, esse isolamento ele sempre reinicia a partir do sintoma de um outro morador da casa. Então, começou, aí começa o isolamento de novo. Se os sintomas forem muito graves, aí tem que procurar orientação médica. Por que eles não orientam todo mundo que tem sintoma aí no médico? Porque às vezes não é coronavírus, às vezes é um resfriado leve. E aí a pessoa tá debilitada porque ela tá combatendo esse resfriado e ela vai procurar o serviço médico num local que tem outras doenças, inclusive pessoas com coronavírus, e aí ela tá mais debilitada, ela contrai coronavírus e aí as chances dela conseguir se recuperar da doença são muito menores. E as chances da doença se desenvolver numa forma grave são maiores. Então, essa questão de com poucos sintomas se manter em casa, não é porque o sistema de saúde não quer te atender. É porque para você é melhor você ficar em casa do que procurar o sistema único de saúde ou outro sistema de saúde
para tentar se recuperar e acabar piorando, tá bom? Itens que precisam ser separados se a pessoa está com sintomas em casa. O lixo produzido pelo paciente é contaminado, ele precisa ser separado e descartado. As toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos, tudo que é usado pela essa pessoa tem que ser separado. Os sofás e as cadeiras também não podem ser compartilhados, por isso o ideal é que ele fique no quarto. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou com álcool 70, tá bom, gente? Então, essas são as orientações para quem tem sintomas e vai ficar em casa. Atenção aos sinais. Como eu já disse da febre. Se tem febre, está tudo bem, então a pessoa está com febre. Febre pode ser sinal de várias coisas, até mesmo uma insolação pode dar febre. Então a gente tem que estar atento aos outros sinais. Se a pessoa tem febre, mas ela está animada, está disposta, né? Observar. Agora, se a pessoa tem febre, mas ela, por exemplo, tomou um antitérmico para febre e não melhora, ela está prostrada, está pálida, começa a referir cansaço, falta de ar, aí tem que ir para o hospital. Então é esse feeling que a gente tem que ter para saber assim até que ponto se eu for no hospital vai me ajudar ou até que ponto se eu for no hospital vai me atrapalhar, tá bom? Eu coloquei aqui um lembrete para falar de febre em idosos. Por que os idosos, a gente vai ver em outra aula, são considerados população de risco? Porque como eles já têm o sistema imune mais debilitado, é difícil aparecer febre em idoso, porque febre é uma resposta à infecção, que seu corpo está combatendo a infecção. Então eu tenho febre por conta disso. E idosos, como o sistema imune deles já é mais debilitado, eles não têm febre, né? É difícil o organismo conseguir combater e gerar febre. Então, quando aparece febre em idoso, é porque já está bem avançado, tá bom? Então, assim, toma uma atenção redobrada com idosos. Começou a apresentar falta de ar e cansaço, já é o caso de encaminhar para o setor, para o sistema de saúde. Tá bom, gente? Em relação ao diagnóstico dos testes, quem que tem que fazer, quem não tem que fazer, a gente vai fazer uma aula específica em relação a isso, tá bom? O que eu quero deixar bem claro aqui é que como é a orientação do Ministério da Saúde, se os seus sintomas for leve e você ficar em casa, muitos pacientes que têm coronavírus não são reportados. Lembra que eu falei para você que 80% das pessoas que têm coronavírus elas são sintomas leves ou moderados e provavelmente não vão ser hospitalizados? Sobra só 20%. Esses 20% que estão indo nos hospitais e esses 20% que estão sendo documentados pelo governo. Então, se a gente parar para pensar, todos esses números que estão saindo aí na mídia são responsáveis, em relação a 20% das pessoas que estão contaminadas. Então a gente tem mais 80% de pessoas que não foram reportadas, que estão com Covid, que estão com coronavírus e estão disseminando isso para a população. Então é muito bom a gente pensar se realmente vale a pena sair de casa à toa. Um beijo para vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Não esquece de inscrever para saber mais sobre os próximos vídeos que eu vou postar e de curtir se você gostou. Até mais!